Vamos começar orando ao Senhor. Peço que todos os irmãos orem comigo neste momento. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez, Senhor, reunidos para a glória do teu nome, reunidos, Senhor, para que a tua palavra seja mais uma vez esclarecida, para que por mais uma vez o teu povo seja edificado. Senhor, que esta reunião seja para a glória do teu nome, que ela não seja para o nosso orgulho, que não seja, Senhor, para a soberba do nosso coração. Pelo contrário, que possamos estar aqui desejosos por aprender a tua palavra, desejosos, Senhor, por receber o teu santo e poderoso ensino. Fala conosco mais uma vez, edifica-nos, Senhor, mais uma vez, e que possamos, ó Pai, ensinar e expor a tua palavra com fidelidade e com temor para a glória do teu nome. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Desta vez, meus irmãos, o irmão Fabrício é quem vai estar nos ensinando nesta oportunidade. O irmão Fabrício, ele é um dos professores desse projeto, mas ainda não havia dado certo. E eu fiz questão de pedir que ele ensinasse essa temática, a doutrina da igreja, porque é um assunto que ele vem estudando, é um assunto que ele já expôs durante muitos meses e tem material escrito. Então, ele é a pessoa mais preparada para expor essa doutrina, e eu tenho consciência disso, que ele é a pessoa ideal para nos ensinar esta noite. Então, nós vamos estar aqui aprendendo nesta noite com o professor Fabrício Marques, que é um homem de Deus, alguém preparado, um grande expositor das Escrituras, e certamente nós vamos ganhar muito com a doutrina da igreja que será exposta nesta noite, tá bom? Então, eu estou só fazendo a introdução, a palavra inicial, e o nosso irmão Fabrício já está com a oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos. Amém, meu irmão, Pai do Senhor. Os irmãos todos estão me ouvindo bem? Sim? Eu estou conseguindo ouvir bem. Meus irmãos, uma alegria estar compartilhando com vocês este momento. Os irmãos perdoem um pouco o cenário, né? Nosso cenário não está muito favorável aqui. Estamos aqui em construção, em casa, pela graça de Deus. E uma vez mais quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder cooperar com o reino de Deus nesta oportunidade. Portanto, meus irmãos, sem perca de tempo, vamos para a nossa lição de número 12, para 23 de março de 2025. É a lição que será abordada nesse próximo domingo. Quero convidar os nossos irmãos para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, a nossa pré-aula, né? Essa lição que nós iremos estudar, ela tem como tema: a igreja tem uma natureza organizacional. O nosso texto áureo nos diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e que de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo 5. A verdade prática: a igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Portanto, esta lição que nós iremos abordar nesse domingo, ela tem como propósito trazer uma refutação, irmãos, para um movimento que é crescente no Brasil,
o movimento dos desigrejados. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado esse movimento, mas as últimas pesquisas mostram que é o grupo que mais cresce no Brasil, o grupo dos desigrejados. Crescem até mais do que algumas igrejas evangélicas. Enquanto que o catolicismo declina, as igrejas evangélicas crescem, mas o movimento do desigrejado é um movimento único, porque quando nós falamos de crescimento das igrejas evangélicas, geralmente é somado o conjunto das igrejas evangélicas. Mas quando se trata de um movimento único, o movimento dos desigrejados é o movimento único que mais cresce no Brasil. E alguns motivos, os motivos mais elencados pelas pessoas entrevistadas, só um minutinho aqui. Primeiro motivo que eles elencam é a degradação da igreja como instituição. Muitas igrejas, depois da vinda aí da popularização da internet, das redes sociais, os podres de muitos movimentos evangélicos estão vindo a público. E isso tem afetado a fé de muitos crentes fracos na fé. Além disso, também um outro motivo que é elencado é a questão das contribuições financeiras. Muitas pessoas não aceitam contribuir, retirar uma parte do seu dinheiro para destiná-la a uma instituição evangélica. E um outro motivo, que talvez seja o motivo das pessoas sinceras, são pessoas que ainda não se identificaram com uma igreja na qual ela pudesse congregar. Mas aqueles que são maldosos elencam os problemas que eles encontram nas igrejas, as falhas de administração, as falhas de administração dos recursos da igreja, por exemplo, o enriquecimento de líderes religiosos, tá? São alguns dos motivos elencados por esse movimento dos desigrejados. E eles têm as suas marcas, eles têm as suas características particulares, eles são contrários à igreja como instituição, eles se reúnem em casas de pessoas, tá? Eles não têm vínculo com uma denominação evangélica, na verdade, são contrários às igrejas evangélicas, são contrários a qualquer institucionalidade evangélica, e aí nesse bojo vem as demais coisas, são contra os títulos eclesiásticos que se atribuem, por exemplo, aos líderes evangélicos, como pastores, eles são contra a contribuição financeira, são contra a figura do templo para adorar a Deus, e eles se baseiam muito em versículos isolados do Antigo Testamento. Então, a lição que nós iremos começar a abordar a partir de agora é uma lição que traz como finalidade essa abordagem, preparar os professores para refutar em sala esse movimento que é crescente no Brasil. E nós queremos, então, apresentar aqui, começar pela nossa introdução. Queria pedir que algum dos alunos possa fazer a leitura da nossa introdução. Alguns dos irmãos aí, alunos não, professores. Algum dos irmãos aí que possa nos ajudar fazendo a leitura da introdução. O irmão já levantou a mão. Senhor, irmãos. Amém. Vamos lá. A Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo, o organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças.
Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com a sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Muito bem. Então, essa introdução, ela já traz para nós a que se destina a nossa lição. Ela vai abordar duas coisas especiais, que é a natureza da igreja, de dois pontos de vista. Primeiro, a igreja como organismo vivo e a igreja como organização. O que seria a igreja como organismo? A igreja como organismo é a ideia bíblica de que a igreja ela é o corpo místico de Cristo. Pelo fato de a igreja estar misteriosamente unida a Cristo, pelo menos é isso que nós verificamos em algumas passagens bíblicas, quando a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, quando a Bíblia diz que a igreja ela está unida a Cristo, assim como os galhos estão unidas à videira, está falando dessa união mística que há entre a igreja, que é o corpo, e Cristo, que é a cabeça. Então, nesse sentido espiritual de que a igreja é o corpo místico de Cristo, a gente diz que a igreja ela é o organismo, porque pelo fato dela compartilhar da vida que há em Cristo e da vida que há no poder do Espírito Santo, a igreja ela cresce por si só, ela se desenvolve por si só. Por isso nós dizemos que a igreja é um organismo vivo. E, por outro lado, o que a lição se propõe é enfocar a igreja não exatamente como organismo, mas a igreja como uma organização, mostrando que o fato de a igreja ser um organismo requer que a igreja também tenha uma certa organização. Tem um livro que ele exemplifica muito bem isso e deixa muito bem claro como se dá essa inter-relação de organismo e organização, que é aquele famoso livro muito conhecido, acredito, dos irmãos, que é o livro A Trelice e a Videira. Esse livro ele detalha muito bem essa inter-relação que há entre a igreja ser um organismo e a igreja como organização. Vamos então para o primeiro ponto. O primeiro ponto, ele é um ponto que se propõe trazer mais informações históricas acerca do livro, ou pelo menos do primeiro capítulo de Tito, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Eu vou fazer a leitura desse primeiro parágrafo. Tito. O apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali, e não aqui. Como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo. Expressões que o apóstolo também usa para Timóteo. Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas e 1 em 2 Timóteo. E na epístola que ele fora destinada, que traz o seu nome. Ele foi o companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. Vamos logo pular para o próximo subtópico, o pastor de Creta. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem,
na condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. O trecho que nos interessa aqui, amados irmãos, é entender o capítulo 1, onde o apóstolo Paulo já começa dizendo que ele tinha deixado um certo homem em Creta, o nome dele é Tito. Quem é Tito? Tito, ele é mencionado como sendo verdadeiro filho do apóstolo Paulo. Existem 2 homens na Bíblia que Paulo chama de filhos, que é Tito e Timóteo. Essa filiação não é no sentido biológica, né? Acredito que todos devem estar bem inteirados disso, que essa filiação de Tito, de Timóteo, para com o apóstolo Paulo, não é uma filiação biológica, mas uma filiação ministerial, porque foi Paulo quem gerou eles no ministério, foi Paulo quem treinou eles no ministério. Geralmente, quando os desigrejados, eles tentam combater os títulos que nós usamos para nos referir aos nossos líderes espirituais, eles dizem que esses títulos, eles não são títulos taxativos, mas são meramente dons, né? Que qualquer um que gosta de ajudar as pessoas, segundo os desigrejados, é um pastor. Qualquer pessoa que gosta de ajudar as pessoas pode ser chamada de um pastor no movimento dos desigrejados. Se uma pessoa gosta de servir, logo é porque ela é um diácono, ela deve ser tida como um diácono. Mas o que nós observamos nas Escrituras, a começar por aqui, é que parece-nos que o apóstolo Paulo ele tinha todo o cuidado de treinar pessoas para o ministério, nos mostrando que a questão do ministério não era simplesmente uma questão de dom, de aptidão para uma área, mas era algo que demandava grande responsabilidade para com os irmãos, para com a igreja, ao ponto de que essas pessoas não somente deveriam ter um dom, sentir uma vocação para determinada área, não somente deveriam preencher certos requisitos, mas também deveriam passar por um treinamento. E ao que nos parece, esse é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo chama Tito de meu verdadeiro filho. Esse é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo também chama Timóteo de filho nele na fé. Não simplesmente porque Paulo os tenha ganhado, mas porque Paulo os treinou para a obra do ministério. Isso já revela para nós um certo aspecto de organização que havia na igreja primitiva. Isso já serve para nós como argumento, como refutação contra o movimento dos desigrejados. Mas eu quero fazer algumas abordagens aqui, desse primeiro ponto, tendo em vista o capítulo 1 da carta de Tito. A primeira coisa que eu quero observar com os irmãos é o seguinte, que a falta de organização das igrejas de Creta era fortalecida pela cultura displicente daquele povo. E isso também abria portas para falsos líderes. A falta de organização das igrejas em Creta era fortalecida pela cultura displicente daquele povo. Os cretenses, de acordo com o que nós lemos no primeiro capítulo de Tito, eram pessoas preguiçosas, desordeiras, tá? E que não tinham compromisso nenhum com questões organizacionais. O nome para isso é displicência. E essa displicência do povo,
que era uma displicência cultural, estava afetando a igreja de Creta, abrindo portas, inclusive, para falsos líderes penetrarem na igreja e inserirem dentro da igreja os seus falsos ensinos, porque aonde não há organização, uma igreja que não tem uma organização, uma igreja que não tem ordem, uma igreja que não tem liderança, é uma presa muito fácil para os lobos, para os falsos líderes. E parece-nos, ao lermos o capítulo 1 de Tito, que essa é a preocupação de Paulo. Paulo olha para a igreja de Creta, ele vê que vai dar BO na igreja de Creta, porque os irmãos eram desordeiros, e ele diz assim: eu tenho que arrumar a casa urgentemente, eu tenho que colocar retrancas na casa, eu tenho que organizar a igreja, porque se a igreja estiver desorganizada, a igreja será alvo, ela será alvo dos falsos líderes, dos falsos mestres, dos falsos pregadores, dos falsos profetas, que penetrarão na igreja, encontrando nela brechas, penetrarão na igreja e a destruirão. Parece-nos que essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Jesus também falou sobre isso, amados, quando ele disse que uma casa dividida, ela não subsistirá. Ela não subsistirá. E parece-nos que esse era o problema da igreja de Creta. Era um problema que estava sendo originado por uma situação externa à igreja. A cultura do povo cretense já era uma cultura displicente, uma cultura despreocupada, pessoas descompromissadas, pessoas preguiçosas. E essa cultura, os irmãos acabaram trazendo para dentro da igreja. Ao ponto do apóstolo Paulo chamar alguns irmãos lá de insubordinados, porque eles rejeitavam qualquer ideia de organização. E aqui, quando nós lemos o primeiro capítulo, né, de Tito, o versículo de número 5, Paulo vai dizer assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Então, o apóstolo Paulo, ele enxerga a problemática da igreja, e ele vai delegar uma pessoa para resolver o problema. Ele vai chamar Tito para resolver esse problema da igreja de Creta. E aqui entra, meus amados irmãos, a figura do pastor. A figura do pastor, que é uma figura, infelizmente, né, muito desacreditada hoje em dia, muito por causa não dos verdadeiros pastores, mas por causa dos falsos pastores que estão aí na mídia, estão trazendo escândalos para o evangelho, e por causa dos falsos pastores, a figura pastoral tem sido desacreditada na nossa sociedade. Existem pesquisas que comprovam que depois dos políticos, o pastor é a figura mais desacreditada que tem na sociedade brasileira. Porém, o fato de essa figura estar tão desacreditada não pode nos levar a desacreditar o que a Bíblia diz. A Bíblia dá uma ênfase à figura do pastor. E nós observamos essa ênfase aqui, quando o apóstolo Paulo, embora não use o termo pastor, ou bispo, ou presbítero para se referir a Tito, mas parece que Tito estava exercendo ali naquela região a função de no mínimo, a função de um pastor regional, que tinha uma responsabilidade sobre várias igrejas aonde ele deveria ir e constituir outros pastores locais em cada igreja. E eu quero falar aqui com os irmãos sobre algumas coisas importantes
acerca do ministério pastoral, ou da figura do pastor, que são elencadas aqui no capítulo 1 de Tito. Primeira coisa importante sobre a figura do pastor é que a figura do pastor deve ser tida biblicamente como uma figura de autoridade. Quando nós olhamos para algumas igrejas batistas, outras igrejas congregacionais, elas anulam esse ar de autoridade que a Bíblia confere ao pastor. Em algumas igrejas, o pastor é um funcionário da assembleia. Igrejas congregacionais, a autoridade máxima nelas é a assembleia. Então, elas se reúnem, essa assembleia se reúne, ela vê quais são as suas demandas, as suas necessidades, e de acordo com as suas demandas e necessidades, então elas contratam um pastor para suprir aquela necessidade. Então, nas igrejas congregacionais, em algumas igrejas batistas, o pastor não passa de um empregado da assembleia. E isso é um problema. Isso é um problema, porque isso politiza a igreja. Isso tira da igreja a ideia de que o pastor é um guia do rebanho, é um líder do rebanho. O pastor na Bíblia, ele deve ser uma figura de autoridade. Observe o que o apóstolo Paulo diz a Tito. O apóstolo Paulo dá uma responsabilidade a Tito que só pode ser concretizada se Tito tem autoridade para tal. Paulo diz assim: por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que restam. Mais à frente, Paulo vai dizer que Tito deveria constituir presbíteros com a finalidade de que esses presbíteros fechassem a boca dos faladores de mal, fechassem a boca dos opositores da igreja. Então, não dá para fazer isso se o pastor não for uma figura de autoridade que represente uma autoridade no seio da igreja. Porém, quando nós olhamos para o movimento dos desigrejados, eles simplesmente anulam essa questão da autoridade do pastor. E não só os movimentos desigrejados, mas muitos movimentos evangelicais no seio da igreja também anulam. E eu acredito, meus amados irmãos, que essa anulação da autoridade pastoral vem muito da pecaminosidade do homem. Nós vemos que desde o início da história da humanidade, o homem, ele sempre procurou fazer o que era contrário à vontade de Deus. O homem sempre tentou fugir da questão da autoridade. E quando se trata de governanças espirituais, não é diferente. Não é diferente. Nós vemos Judas falando sobre isso na sua epístola, nós vemos Pedro falando sobre isso na sua epístola, inclusive Judas, ele começa a sua epístola dizendo: irmãos, quando eu comecei a escrever a carta, estou parafraseando aqui, quando eu comecei a escrever esta carta, a minha ideia era falar sobre a salvação, sobre soteriologia para vocês. Mas eu vi que tem muitos desordeiros no meio de vocês, e eu resolvi falar sobre a necessidade que nós temos de batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E mais à frente ele vai falar de pessoas que rejeitam a autoridade, comparando estas pessoas, inclusive com os anjos que caíram do céu e com Sodoma, com os moradores de Sodoma e Gomorra. Então, uma coisa que Paulo exalta aqui no capítulo 1 de Tito é a figura pastoral, nos trazendo a primeira conotação da figura pastoral, que a figura pastoral deve ser uma figura de autoridade. Para que um pastor consiga colocar uma igreja em ordem, ele tem que ter autoridade bíblica sobre a igreja. E eu não estou falando aqui, meus amados irmãos, quero deixar claro aqui para os irmãos, que eu não estou falando de essa autoridade a qual eu me refiro, não é essa autoridade que é
difundida aí nos meios neopentecostais. Não é desse tipo de autoridade, aonde tem a questão da teologia da paternidade espiritual, aonde o líder da igreja, que geralmente leva o nome de apóstolo ou de profeta, arroga para si o título de pai dos irmãos. Ah, eu sou o teu pai, então tudo que você tem que tomar de decisão na sua vida, você tem que me consultar. Não é esse tipo de autoridade que eu estou me referindo. O pastor, ele tem autoridade bíblica. A autoridade do pastor vem das escrituras, tá? Ele não tem autoridade em si mesmo. A autoridade do pastor vem das escrituras. Eu costumo ensinar os irmãos, na minha igreja, que nós devemos obedecer o pastor até onde ele obedece à Bíblia. Amém? Enquanto o pastor obedece à Bíblia, nós devemos também obedecê-lo. Então, quero também pontuar outra coisa acerca desse primeiro ponto, é que a figura do pastor, ele é mencionado aqui pelo apóstolo Paulo como um homem da palavra. O versículo 9, quero que os irmãos vejam aí, o versículo 9 diz assim: retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, observe que passa pelo ministério pastoral a responsabilidade, primeiro, de estar animando os irmãos que estão desanimados na igreja e de combater os contradizentes da doutrina cristã. Para isso, o pastor, ele deve ser um homem que está apegado com a palavra. O versículo 9 diz assim, diz, retendo firme a fiel palavra. O pastor, a ferramenta de trabalho do pastor é as escrituras sagradas. Terceira coisa que eu quero pontuar, o pastor deve ser um severo defensor da fé bíblica. O pastor, ele deve ser um severo defensor da fé bíblica. Eu quero que os irmãos vejam aí o versículo de número 13. Se algum irmão puder fazer a leitura para mim, porque eu não estou aqui com a Bíblia aberta, algum dos nossos irmãos leia Tito 1, versículo 13. Muito bem, eu vou ler, Fabrício. Tito 1 e versículo 13, é isso? Isso. Muito bem. O texto diz assim, Tito 1 e 13. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Muito bem. Então aqui está mais uma coisa que Paulo detalha a Tito. Paulo está dizendo, olha, tu vai nas igrejas e tu vais consagrar os presbíteros. Só que eu quero que tu faça uma coisa, eu quero que tu repreenda os desordeiros severamente, para que eles sejam sãos na fé. Então, assim, esse perfil de pastor que o apóstolo Paulo menciona aqui, não combina, meus amados irmãos, com o pastor que os desigrejados querem. Não combina. Não combina com o perfil de pastor que os desigrejados querem. Eu tenho um moço aí no YouTube, muito conhecido, um dos líderes, os grandes líderes dos desigrejados, parece que é Mário Fontana, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, mas certa vez fizeram essa pergunta a ele. Quem eram os pastores que a Bíblia menciona, né? Como, por exemplo, esses presbíteros aqui que Paulo manda consagrar, os pastores lá de Hebreus, que a Bíblia manda nós nos submetermos a eles. E ele disse, não, esses pastores,
esse pastor não é um título eclesiástico, não é um homem que governa uma igreja que você deve algum tipo de satisfação para ele. Os pastores na Bíblia eram irmãos mais maduros que simplesmente a função deles, a função deles era aconselhar os mais novos na fé. Então, olha só a sagacidade dos desigrejados. Eles não dizem que não tem pastor, eles dizem que tem pastor, só que para eles o pastor é meramente mais um irmão da igreja, que a única função dele é trazer aconselhamentos para os irmãos mais novos. Porém, quando nós lemos o capítulo 1 de Tito, não parece que é isso. Parece que o pastor, ele vai ser um supervisor do rebanho. E é justamente essa palavra que é usada nas Escrituras corriqueiramente, episcopos. Quando a Bíblia usa o termo bispo, que a palavra episcopo, significa aquele que supervisiona. O episcopo é um supervisor do rebanho. Não é simplesmente alguém que orienta, mas é alguém que está pronto para repreender e para colocar em ordem aquilo que é necessário na obra do Senhor. Amém? Meus irmãos têm algum comentário até agora? Alguma pergunta? Irmão Fabrício, eu queria comentar que esse comportamento de, assim, não negar uma verdade completamente, mas apenas ressignificar ela, apenas dar um novo sentido, é característica de seitas. Por exemplo, esse exemplo que você citou. Não nega-se a ideia de pastor diretamente, mas dá um novo sentido. Aí parece que eles não estão negando a Bíblia, e isso confunde muitos irmãos. Só que nós temos que perceber que é tão errado negar, por exemplo, algo diretamente, quanto dar um novo sentido. Por exemplo, alguém dizer que não existe pastor na Bíblia, ou alguém falar que pastor é qualquer pessoa que está ajudando alguém, tanto um quanto o outro são gravemente errados, porque estão distorcendo conceitos da Escritura. E isso é comum entre as seitas. Eles usam esse artifício de permanecer o termo geral, mas de forma muito secreta, muito sutil, eles dão ali uma nova interpretação, que eu acredito ser o grande engano de Satanás hoje, dá uma interpretação muito secreta para fazer o povo acreditar e parecer que eles são bíblicos. Isso mesmo, muito bem pontuado. Mais algum irmão? Tem um irmão, acho que é o Joenilson, né? Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor. É só para corroborar com uma fala a respeito da organização da igreja, com relação às igrejas batistas, por exemplo, né? O senhor falou que, geralmente, a forma como eles se organizam tira qualquer autoridade pastoral, e, de fato, eu quero contar uma experiência. Recentemente fui convidado para pregar em uma igreja. Depois eles me convidaram e eu não entendi, para levar um ensino doutrinário. Aí eu fui me formar direito. Eles estão há 3 meses sem pastor. Já passou uns 3 por lá e eles estão analisando. Então eu achei assim, né? Acho que eles estão querendo levar o senhor para lá, né? Não. Aí, tipo, eles fazem uma eleição, né? Para votar se aquele pastor. Então, de fato, tira qualquer autoridade pastoral. O pastor é um funcionário, inclusive até com 13º e outras regalias, né? Então a gente percebe como tira a autoridade, como o senhor frisou. Então era só para corroborar e contar essa experiência. Amém, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Vamos continuar aqui então, se não tiver mais nenhuma pontuação, vamos para o próximo ponto. Segundo tópico, a institucionalidade bíblica da igreja.
Algum irmão quer fazer a leitura do primeiro subtópico, a instrução paulina? Me ajude aí, meus irmãos, senão a garganta arde pra caramba. Se nenhum irmão quiser ler, eu vou fazer a leitura. A instrução paulina. A organização eclesiástica que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade, instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, o apóstolo Paulo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos em Filipenses capítulo 1 e o versículo 1. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs na ilha de Creta eram reflexo da cultura da região. Isso está além de um problema meramente ministerial. Então, o que esse primeiro ponto vem trazer aqui para nós, esse primeiro ponto do segundo subtópico, é que a preocupação de Paulo não era simplesmente com a questão de fazer uma organização ministerial na igreja. Não, parece-nos que os problemas ali eram maiores. E eu quero elencar aqui alguns problemas que nós podemos identificar que estavam havendo naquela igreja, que talvez fossem problemas oriundos dessa falta de organização. Primeiro problema, crentes desanimados. O apóstolo Paulo fala aqui, em um dos versículos que nós lemos, parece que é o versículo 13, aonde diz que o pastor, ele deveria, versículo 9, ele deveria reter a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que fosse poderoso para animar os que estavam desanimados. Então, parece-nos que havia alguns irmãos na igreja de Creta que estavam desanimados. Um outro problema que havia naquela igreja é que haviam vários tipos de ensinos desassociados do evangelho. Paulo cita vários tipos de ensino lá, por exemplo, ele fala dos judaizantes, que era um grupo de pessoas que ensinavam que para ser salvo, você precisava se circuncidar e começar a guardar as leis e os rituais da lei mosaica, do sistema mosaico. Então, haviam vários tipos de ensinos lá. Paulo fala, por exemplo, sobre fábulas, que eram fábulas judaicas que eram disseminadas na igreja de Creta. Tudo isso nos mostra que faltava liderança naquela igreja, faltava organização naquela igreja. Um terceiro problema é que haviam lá grupos separatistas naquela igreja. Haviam grupos que não se subordinavam à autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Quando Paulo diz assim, principalmente o grupo dos judaizantes, significa que haviam outros grupos além dos judaizantes. E ainda mais, Paulo também fala sobre pessoas que andavam de casa em casa, transtornando casas inteiras. Essas casas que o apóstolo Paulo usa aqui, Paulo está se referindo a igrejas, que esses falsos líderes entravam nas casas aonde estavam as igrejas. Os irmãos sabem que nessa época as igrejas se reuniam nas casas. E esses falsos líderes, falsos pregadores, disseminadores de falsos ensinos, eles andavam perambulando pelo mundo, entrando de casa em casa, para trazer perturbação às igrejas que se reuniam ali naquelas casas. Tá?
Então, por isso, meus amados irmãos, é que o apóstolo Paulo está tão preocupado de que em cada igreja exista um presbítero, pelo menos um presbítero, porque nós vamos observar aqui, como nós já até lemos aqui, que em Filipos haviam presbíteros no plural e diáconos no plural. Mas a preocupação de Paulo é que pelo menos em uma igreja haja pelo menos um presbítero, no mínimo um presbítero. Por quê? Quem é o presbítero? O presbítero é aquele homem de Deus que vai se levantar contra esses opositores da fé e vai proteger o rebanho. Esse é o presbítero, essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Haviam problemas gravíssimos que estavam minando a fé da igreja, estavam destruindo as bases da igreja. E para que tudo isso fosse sanado, uma decisão precisava ser tomada. A igreja precisava constituir verdadeiros presbíteros, que zelassem da doutrina e que fossem homens o suficiente para pôr as coisas em ordem e para calar a boca dos opositores. Organização, a igreja como instituição, né? A igreja como instituição. Podemos definir organismo como uma forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Eu costumo dizer, meus amados irmãos, que a igreja, ela foi concebida na eternidade. Quando nós lemos o capítulo 3 de Efésios, nós vamos ver isso, a concepção da igreja no coração de Deus na eternidade, o mistério que estava oculto em Deus, desde antes de todos os séculos. Esse é o termo que a Bíblia usa para se referir à igreja. Então, ela é concebida em Deus desde a eternidade, ela é gerada por Cristo na cruz, ele disse, eu edificarei a minha igreja, e ela nasce no Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. E de lá para cá, é o Espírito Santo quem continua dando vida para a igreja. Quando a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem santifica, é o Espírito Santo quem dá dons à igreja, é o Espírito Santo quem traz refrigério, isto é, renovação espiritual. A alma dos crentes fala muito dessa vida que há na igreja como organismo. É nesse sentido que a igreja é um organismo, porque ela tem vida oriunda do próprio Deus. A gente percebe assim, quem dirige igreja vai perceber, os irmãos que dirigem a igreja talvez já tenham percebido que existem algumas coisas na igreja que acontecem que a gente não tem explicação. Às vezes, nós que somos líderes da igreja, nos achamos em momentos assim de desânimo espiritual, que a gente simplesmente não consegue fazer nada, não consegue visitar um irmão, não consegue fazer uma oração. E uma vez, eu me deparei com uma situação dessa, de uma frieza espiritual em mim mesmo, enquanto eu dirigia a congregação. E teve um irmão lá que eu passei uns dias assim, sem dar uma assistência devida para ele como ele merecia, e eu achava que quando eu fosse na casa dele, eu ia encontrar ele extremamente desanimado. Eu imaginei assim, pai, quando eu for na casa desse irmão, esse irmão vai estar, não vai mais nem estar querendo ser crente, porque faz muitos dias que eu não visito ele, porque eu mesmo estava desanimado. Mas quando eu cheguei lá, o irmão estava mais crente do que eu, porque a vida que há em Cristo, embora esse irmão não estava podendo congregar,
mas ele estava ligado à videira, ele estava ligado ao corpo místico de Cristo, que é a igreja. E o Espírito Santo estava continuamente trazendo vida àquele broto que era aquele irmão. Então, é o Espírito Santo, irmão, quem faz a igreja crescer, é o Espírito Santo quem faz a igreja desenvolver, é o Espírito Santo que faz a igreja avançar, e é ele quem traz vida espiritual, ele quem traz desenvolvimento, crescimento à igreja, quem dá dons e ministérios à igreja. E tudo isso são características da igreja como organismo vivo. Se nós, uma outra ideia, irmão, sobre a igreja como organismo vivo, é que nós vamos ver que as grandes igrejas, inclusive no Novo Testamento, em Atos, não foram fundadas por uma comissão de missionários, de apóstolos. Não, nós vemos a igreja, por exemplo, de Filipos. A igreja de Filipos, não, é melhor dizendo, a igreja de Samaria, que foi iniciada por um grupo de irmãos, e depois Filipe chegou lá. A igreja de Antioquia, e a Bíblia diz que alguns irmãos, fugindo da perseguição, fundaram as igrejas. Então, isso são relapsos que mostram que a igreja é um organismo vivo, que ela subsiste em si mesma, porque ela tem a vida de Deus nela, morando e habitando nela. Ela tem o Espírito Santo energizando ela todos os dias, trazendo vivacidade, trazendo vida, avivamento a ela todos os dias. Então, quando nós tratamos de organismo vivo, dizemos que a igreja é um organismo vivo, é nesse sentido, para mostrar que a igreja, ela subsiste em si mesma por causa da vida do Espírito Santo que está nela. Tá? Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus, mas o nosso enfoque é a organização, a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar o caráter institucional, ou de tornar institucional, significa estabelecer uma organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Eu quero só frisar um detalhe aqui que esse penúltimo parágrafo aqui que eu li, diz assim: na igreja, isso foi acontecendo com o tempo desde os dias apostólicos. Eu quero fazer um adendo aqui com os irmãos sobre quando a Bíblia fala, quando o Novo Testamento fala sobre a organização da igreja, a Bíblia não busca assim dar detalhes, se o estilo de governo da igreja era congregacional, se o estilo de governo da igreja era presbiterial ou se era episcopal. A Bíblia não traz essas nuances, né? Não traz essas coisas de forma taxativa. Por exemplo, a Bíblia não deixa claro se numa igreja havia só um bispo ou se haviam vários bispos. É claro que todo movimento, por exemplo, os presbiterianos, que eles têm um modelo de governo aonde existe um presbítero, que eles chamam de presbítero docente, que é o presbítero que ele é responsável pelo ensino da igreja, e geralmente esse presbítero ele é chamado de reverendo, mas também tem os outros presbíteros que são quem de fato governam a igreja. Então os presbiterianos eles vão defender esse modelo e eles vão encontrar na Bíblia argumentos que defendam esse modelo. Já as igrejas episcopais, das quais a nossa igreja bebe um pouquinho na fonte, também vai tentar defender o modelo episcopal. Eles vai dizer, por exemplo, esse texto aqui de Tito é um texto que pode ser usado para defender o modelo episcopal, porque Paulo está dizendo que Tito ele iria instituir bispos, presbíteros de igreja em igreja, de cidade em cidade, mostrando que
Tito seria uma espécie ali de um pastor regional, logo um modelo de bispo. Então, são argumentos que cada uma das linhas de pensamento vai usar. Já os congregacionais, eles vão usar o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, para dizer que lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, não estavam reunidos só os líderes da igreja, mas estavam reunidos os apóstolos, os presbíteros e o povo. Para falar o quê? Que, em última instância, quem decide é a assembleia, é o conjunto de todos os membros da igreja. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que esses modelos, eles foram se adaptando ao longo do tempo. Por exemplo, como foi que o modelo episcopal ganhou corpo? Nós sabemos que o maior modelo de igreja episcopal é o modelo da igreja católica, apostólica romana. Eles têm o Papa, que é o bispo de Roma, e esse Papa ele tem governo mundial sobre todos os demais bispos, aí vai descendo a escadinha. Aí tem os bispos de cada diocese. E tem os párocos, que são os padres que governam cada uma das paróquias. Então, a gente observa que a Igreja Católica está organizada em uma forma de pirâmide. Lá no topo estão os bispos, por isso que é o modelo episcopal. Episcopal é o modelo de governo onde só uma pessoa governa a igreja. Já o presbiteriano é um modelo de governo onde um grupo de pessoas governa a igreja. E o modelo presbiteriano é um modelo onde toda a igreja se governa a si mesma. Mas como eu ia dizendo, o modelo episcopal se desenvolveu no primeiro século. Primeiro ao segundo século, vamos dizer assim. O segundo século foi mais taxativo, no ano 325, Concílio de Nicéia. O que estava acontecendo? Há relatos de que, por causa de algumas perseguições, os presbíteros abandonavam as igrejas, abandonavam as congregações, fugiam. E também, quando uma igreja não conseguia sustentar eles saíam daquela igreja, abandonavam e iam para outras igrejas, para se dar bem em outros locais. Então, a gente já observa que esse problema não é um problema só de hoje. Essa questão de abandonar a igreja buscando benefícios próprios não é de hoje, já vinha de muito tempo. E o que a igreja na época fez? A igreja na época, dentre muitos problemas que o Concílio de Nicéia resolveu, um dos tais foi essa questão eclesial, aonde pela primeira vez eles instituíram as chamadas dioceses, aonde o que seria a diocese? A diocese seria um território composto de várias congregações, de várias igrejas, e dentro desse território, dentre essas várias igrejas, haveria a igreja principal, que ficou conhecida como diocese. O presbítero da igreja principal, que era a diocese, passou a ser chamado de bispo. E ele passou a ter governo e gerência sobre as demais. Dessa forma, tem até um parágrafo que eu li há um tempo atrás nesse concílio, esqueci como é o nome no cânone do Concílio de Nicéia, que saiu, que eles emitiram na época, que o presbítero que estivesse em tal igreja não poderia mais sair daquela igreja sem pedir ao bispo. Então, é no Concílio de Nicéia que os bispos, esse modelo episcopal, ele ganha corpo e ganha força, e até hoje funciona como está aí na Igreja Católica. Tá? Já o modelo presbiterial, ele surge com a Reforma Protestante, com João Calvino, muito como uma forma de protesto contra o catolicismo romano, que dominava, né? O Papa, que é o bispo de Roma, se tornou, no período medieval, uma espécie de rei, aonde ele tinha poderes. A Igreja Católica era muito rica nessa época, muitas terras, então o Papa tinha poder até de depor ou de coroar reis. Se um rei
não fosse coroado pelo Papa Romano, ele não tinha legitimidade para governar na época, para os irmãos terem uma ideia do tamanho do poder da Igreja Católica. Aí vem a Reforma Protestante, João Calvino, ele insere no seio da Igreja esse modelo presbiteriano para dizer que a Igreja não tem um governante, não tem um cabeça, mas ela tem um grupo de presbíteros que governam ela. Tá bom? Algum irmão quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Irmão Railton? Escuta, meu irmão. É isso mesmo. É interessante nós entendermos assim o porquê das igrejas serem tão diferentes, até para nós não nos confundirmos e não acabar, que já que o ponto da lição é nos blindar contra o ataque dos desigrejados, é importante nós, desde já, começarmos a entender essas distinções das igrejas e deixar claro que, como a Bíblia não estabelece claramente o modelo de governo, é por isso que existem essas distinções, é por isso que os presbiterianos têm uma forma, os batistas têm outro, nós já temos outro, mas que todas precisam conservar pelo menos a imagem do pastor, a imagem da igreja como sendo um organismo vivo e a imagem do livre sacerdócio, do sacerdócio universal, de que todos nós temos, em certo nível, acesso espiritual a Deus, que são aí talvez alguns pontos essenciais que toda igreja comunga, mas que, apesar de que a Bíblia não é tão clara no governo, por isso que existem essas divergências entre as igrejas protestantes. Muito bem. Eu vou apenas ler esse terceiro ponto. Eu queria até que algum irmão lesse para mim esse terceiro subtópico, organização, para nós já pularmos para o terceiro tópico que eu quero já estar concluindo. Tudo bem, eu posso ler. Vamos lá. Só um instante, só acessar aqui. Estou colocando bem aqui, só um instante. Ok, o terceiro subponto, né? Uhum. É o terceiro subponto... Do tópico 2. Pronto, ok, estou lendo já. Organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Segue alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto, reunião de ministério para consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do assunto. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética e também tesouraria. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. Muito bem. Então, aqui são apenas detalhes, não requerem muito aprofundamento. Vamos, então, para o terceiro tópico, a questão atual. E aqui eu quero me deter mais nesse primeiro ponto, que fala sobre organismo e organização. Eu vou ler, tá? Diz assim: a ideia é de que a igreja deve se restringir
a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, como uma organização. Uma coisa não anula a outra. O fato de a igreja ser uma organização, um organismo, não anula o fato de ela ser também uma organização. Na verdade, o fato de ela ser um organismo exige dela também uma certa organização, e nós iremos já já ver isso. Mas nunca devemos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial, e isso significa responsabilidades com as autoridades civis constituídas, como também com as autoridades eclesiásticas. O ensino de Jesus é: dai, pois, a Deus a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Pois bem, eu escrevi um pequeno texto aqui, e eu quero compartilhar com os irmãos um pequeno resumo aqui desse primeiro ponto. A questão da igreja como organismo indica que a igreja, por ser o corpo místico de Cristo e por ter o Espírito Santo, tem vida em si mesma e, por isso, crescerá independentemente de qualquer situação, pois os seus membros estão vivos. Por outro lado, as Escrituras indicam que esse crescimento precisa ser bem ajustado. Esse crescimento precisa ser bem ajustado. É o que diz Efésios capítulo 2, versículo 21. A igreja como organismo, ela vai crescer, mas ela não pode crescer de qualquer jeito. Esse crescimento precisa ser bem ajustado. Uma vez que todo crescimento desajustado trará confusões, o que não reflete o caráter de Deus. Paulo disse no capítulo 14 da sua primeira carta aos Coríntios que Deus não é Deus de confusão. Por isso a igreja precisa de organização. A igreja precisa de organização. Vemos isso, meus irmãos, em Atos capítulo 6. Em Atos capítulo 6, o que tinha acontecido? Tinha havido 2 momentos ali na igreja primitiva, tinha havido 2 momentos aonde uma grande massa de pessoas havia se convertido, e a igreja estava agora com aproximadamente 5.000 membros, 5.000 pessoas. E os únicos obreiros que a igreja tinha eram os apóstolos. Vamos imaginar uma igreja aí hoje, aqui na nossa cidade, uma igreja com 150 crentes, é considerada uma igreja grande, né? Uma igreja de certo porte. E essa igreja, com uma quantidade de 150 crentes, já demanda uma grande quantidade já de cooperadores, de obreiros e ajudadores. Agora imagina como era difícil para os apóstolos cuidarem de uma igreja que em questão de dias, tinha passado de 120 para 5.000 membros. A igreja e os apóstolos simplesmente não estavam preparados para o crescimento voluptuoso que houve ali. E o que acontece, como eu disse agora há pouco? Todo crescimento sem organização é sinônimo de confusão, tá? Dá até para fazer uma equação aqui, né? Crescimento sem menos organização é igual a confusão. Então, quando a igreja não está organizada e ela cresce sobremaneira, o que vai acontecer? Claro que o crescimento é uma bênção de Deus, mas essa bênção poderá se tornar um problema
se a igreja não buscar organização. Foi o que aconteceu no capítulo 6 de Atos. O que aconteceu? O que começou a ver com o crescimento da igreja? Com o crescimento da igreja, aumentou o número de viúvas na igreja, aumentou o número de pessoas famintas, de órfãos na igreja, aumentou a demanda por comida, por abrigo, e quem tinha que dar tudo isso, que resolver tudo isso, eram os apóstolos. Porque muitos irmãos que tinham vindo de fora para Jerusalém naquela festa se converteram e resolveram ficar morando todo mundo lá junto. Já pensou 5.000 pessoas habitando junto, morando junto? Então, o que foi que começou a acontecer? Murmurações, brigas entre os irmãos. Por quê? Aquela famosa murmuração que se faz contra a liderança hoje. O pastor só enxerga fulano, o pastor só visita fulano, o pastor não visita todo mundo, o dirigente não vai na casa de todo mundo. São problemas que até hoje os apóstolos já enfrentaram lá no início. Era uma briga, porque os apóstolos não estavam conseguindo assistir todo mundo sozinhos. E o que foi que eles fizeram? Eles reuniram a igreja e consagraram 7 homens, que eram cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e de boa reputação. Alguns dizem que estes foram os primeiros diáconos da igreja. Homens que foram selecionados, levantados pela igreja, aprovados pelos apóstolos e por Deus, para resolver problemas. Tá bom? Os diáconos servem para isso na igreja, para resolver problemas na igreja. E Efésios capítulo 4, versículo 11, aonde o texto novamente nos diz que Deus colocou alguns na igreja para serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E lá para as tantas, o apóstolo diz que esses 5 ministérios representam as juntas que vão fazer com que o corpo cresça de forma coesa. Então, olhem só, meus irmãos, o crescimento da igreja, o fato de a igreja ser um organismo vivo, já exige por si só que a igreja também se organize, porque se ela não se organizar, o seu crescimento a destruirá. Se a igreja não se organizar, o seu crescimento a destruirá. Tá bom? Então, esses outros pontos aqui são questões históricas aqui, de acontecimentos históricos da nossa igreja, Assembleia de Deus, questões mais particulares, que nós não iremos nos deter. Já está dando 11 horas. E eu quero finalizar aqui somente perguntando aos irmãos se ficou claro os pontos que nós falamos, se os irmãos querem que a gente esclareça mais alguma coisa, querem fazer alguma pergunta ou fazer alguma pontuação. Irmão Railton, irmão Joanilson, irmão Charles, os demais aí, irmão Carlos, Frank. Se não tiver, eu passo a palavra ao irmão Railton. Fabrício, ao meu ver, ficou muito claro, colocações necessárias e bem fundamentadas. Eu estou maravilhado pela exposição desta noite, certamente. Os irmãos da mesma forma. Muito bom. Se os irmãos não têm nenhuma pergunta, nenhuma colocação, nós vamos encerrar. Eu queria só agradecer a Deus, irmão Railton, e os colegas e os irmãos, pela oportunidade de servir a igreja, servir os irmãos, tá bom? E rogamos ao Senhor que Ele continue concedendo graça a cada um de nós, para que nós sejamos fiéis defensores da fé genuína. Amém? Deus abençoe. Muito bem. Fabrício, eu quero agradecer sua contribuição nessa noite, foi significativa e certamente abençoou muitas vidas. Vamos orar ao nosso Deus encerrando. Santo Deus, mais uma vez queremos lhe agradecer
Muito obrigado, Senhor, pela vida do irmão Fabrício. Obrigado, Deus, pelo esclarecimento que o Senhor deu para o teu servo e ele trouxe esta noite também para nós. Pai amado, que tudo o que foi dito nesta noite seja útil, que possamos, ó Pai, guardar em nossos corações e que o objetivo dessa lição seja alcançado, que possamos instruir a tua igreja e blindar o teu povo contra as ameaças e heresias. Muito obrigado, Senhor. Eu oro pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Até mais, Amém. meus irmãos. Amém, meu